Estes são os 7 erros de português que a maioria das pessoas cometem no dia a dia, e o problema disso é que esses erros podem custar a sua aprovação, podem também custar uma vaga de emprego quando você precisa fazer um processo seletivo, e na maioria das vezes nós temos a língua portuguesa como um elemento principal desse processo seletivo, ou também uma promoção no seu trabalho. E no vídeo de hoje eu vou te dar várias dicas para você não errar mais esses tipos de construções, e no final do vídeo eu também vou te dar a oportunidade de você aprender mais sobre esse assunto. Eu sou a professora Eliane Vieira e a minha pergunta para você é a seguinte: você tem alguma dúvida em relação a essas construções que eu coloquei aqui para você nesse vídeo? Se você tem, preste bastante atenção, porque eu vou te mostrar que português pode ser algo muito mais simples do que você imagina. Vamos começar com a primeira construção. Ela diz exatamente o seguinte: ela estava meio cansada. Bom, essa frase para você está certa ou está errada? Se você tivesse que escrevê-la agora mesmo aí no seu caderno, você teria algum tipo de dúvida ou você escreveria de forma bem confiante? Ela estava meia cansada. Será que eu tenho que falar meia cansada ou meio cansada? Para você conseguir resolver esse enigma, digamos assim, você precisa olhar para esta palavra aqui. É esta palavra que vai te dar a dica para saber se a gente escreve meia cansada ou meio cansada. Perceba que cansada está qualificando ou caracterizando a palavra ela. Ela estava cansada. Então perceba que nesse contexto, cansada é um adjetivo, exatamente isso. E toda vez que você tiver a palavra meia se referindo a um adjetivo, significa que a gente não pode escrever meia. Por quê? Meia vai significar metade. Então eu não posso dizer que ela estava só a metade cansada, não. Aqui o significado é de um pouco. Ela estava um pouco cansada. Então eu não posso escrever meia cansada. Eu preciso escrever, deixe-me colocar, na verdade, aqui embaixo. Então eu preciso escrever meio cansada. Então não se esqueça que sempre que você encontrar essa palavra, você vai olhar para a palavra posterior e verificar, ela é um adjetivo? Se ela for um adjetivo, a palavrinha meio vai significar um pouco, e aí você não vai poder escrever meia cansada, ok? Aí você pode perguntar, professor, então meia não existe? É claro que sim, mas em outro contexto. Eu posso dizer, ela chupou meia laranja, ou seja, a metade de uma laranja. Essa é a primeira dica que eu quero que você memorize para você não ter dúvida na hora de escrever esse tipo de construção, ok? Veja a número 2. Ele veio porque, separado, queria falar com a Joana. Nessa frase, obviamente, nós vamos trabalhar aqui o emprego desse porquê. E a minha pergunta para você é a seguinte: essa frase está escrita de forma correta ou não? Será que esse porquê realmente é escrito separado e sem acento? Ou será que ele deveria ser escrito de uma outra forma? O que você acha? Se você tem dúvida, anote aí um macete que eu quero te dar. Nessa construção, esse porquê significa pois, ou até mesmo já que. Vamos fazer a troca para ver se fica perfeita? Ele veio já que queria falar com a Joana. Quando eu consigo trocar o porquê pelo pois, pelo já que, pelo uma vez que, este porquê jamais poderá ser escrito separadamente. Eu preciso colocar aqui, escrever aqui o porquê junto e sem acento. Então, ele veio porque, junto e sem acento, queria falar com a Joana. O macete que você vai usar aqui para não esquecer mais isso, novamente, é trocar este porque junto e sem acento pelo pois, pelo já que ou por uma vez que. Fazendo a troca e a frase ficando correta, ou seja, do ponto de vista do significado, aí você tem uma construção
Perfeito. Então, segunda dica em relação a esses erros comuns que a maioria das pessoas cometem. Agora veja a número 3. Esse aqui é um erro que eu vejo bastante, principalmente nas redes sociais. E se você acha que a frase número 3 está correta, preste bastante atenção, porque eu quero te dar uma dica para você não escrever mais dessa maneira. Veja, já fazem mais de 3 anos que ele fugiu. O problema aqui está no verbo fazer. Percebeu que ele está escrito no plural? É para fazer uma possível concordância com 3 anos? Mas isso aqui está totalmente incorreto. Por quê? O verbo fazer nesse contexto é de tempo decorrido, porque a ideia aqui é de tempo, uma vez que nós temos aqui 3 anos para corroborar essa ideia temporal. Então, o verbo fazer, quando tiver ideia de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Professora, mas o que significa verbo impessoal? De uma maneira bem simples, é aquele verbo que não vai se referir a uma pessoa gramatical. Logo, ele vai ficar no singular. Então, eu não posso dizer já fazem mais de 3 anos. De forma alguma. Eu preciso falar ou escrever já faz mais de 3 anos que ele fugiu, ok? Então essa é a terceira dica da nossa aula de hoje. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido é impessoal, então ele vai ficar sempre no singular, ok? Vamos a número 4. Vamos se ver amanhã. Provavelmente você já deve ter visto esse tipo de frase circulando por aí pela internet, de repente num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook, enfim. Aqui, o que acontece? Qual é o problema com essa construção? Vamos se ver amanhã? Essa não é a melhor forma de você falar. E eu vou mostrar para você por quê. Para onde você tem que olhar na hora de identificar o erro? Para cá, para o verbo, para esse primeiro verbo aqui. Quando nós falamos vamos, nós estamos aqui, tem aqui, na verdade, subentendido o nós. Nós vamos, ok? Esse nós está se referindo à primeira pessoa, vou colocar aqui do lado, a primeira pessoa do plural. Ah, professora, eu não entendi nada. Existem algumas pessoas gramaticais e você sabe muito bem porque lá na escola você aprendeu isso. Eu, tu, ele, então o eu, primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular, o ele, terceira pessoa do singular. Nós é a primeira pessoa do plural. Então, como eu tenho aqui o verbo na primeira pessoa do plural, eu não posso de forma alguma ter esse pronome oblíquo aqui na terceira pessoa. Por quê? Porque não há combinação. Primeira pessoa nesse contexto deve combinar também com primeira pessoa. Então, como é que é a forma correta, pelo amor de Deus, professora, dessa construção? Deixe-me colocar aqui, vamos nos ver amanhã. Aí sim está perfeito, porque nós vamos ter um verbo que está aqui na primeira pessoa do plural e um pronome também na primeira pessoa do plural. Você não pode ficar misturando os pronomes. É por isso que essa frase aqui está incorreta. Se por algum motivo, antes desse vídeo, você escreveu essa frase da forma como ela está aqui na número 4, não se preocupe, porque agora você aprendeu a maneira correta de escrever. Então, vamos nos ver amanhã, tudo bem? Então, essa é a nossa quarta dica. Agora vamos para a quinta. Ela descobriu a verdade, vírgula, mas não quis acreditar. Você conseguiu perceber o erro da número 5? E aí, você ficou em dúvida? Você ficou meio inseguro em apontar o erro? Ora, se isso aconteceu com você, é preciso estudar um pouquinho mais e ficar mais atento aos detalhes. Por quê? Na número 5 nós temos um erro bastante comum. As pessoas confundem muito isso aqui. É aqui que está o problema da construção número 5. Eu vou explicar para você por quê de forma bem simples. Ela descobriu a verdade, mas não quis acreditar. Perceba que aqui nós temos duas ideias opostas. Ela descobriu a verdade é algo
positivo. Só que ela não quis acreditar, é algo negativo. Quando eu tenho essa ideia de oposição, eu não posso usar o mais com o i, e sim eu preciso usar o mas sem o i, que é uma conjunção e indica essa ideia de oposição. O macete que você pode usar é trocar o mas pelo porém. Se a frase ficar perfeita, tiver sentido, aí o mas é sem o i. Então vamos fazer essa troca. Ela descobriu a verdade, porém não quis acreditar. Ficou perfeita? Sim. Então aqui eu preciso escrever o mas sem o i. Por quê? Nós estamos diante de uma ideia de oposição, como eu falei anteriormente, e nós precisamos usar aqui uma conjunção que vai indicar essa ideia de oposição. Então, você não vai usar, quando houver essa ideia de oposição, o mais com o i, ok? Então, essa é a quinta dica da nossa aula. Agora, veja a número 6. Essa aqui é bastante sutil. Veja, eles têm 8 filhos. Qual é o problema dessa frase? Você ficou em dúvida? Você acertou? Você não acertou? Você, logo que bateu o olho, você percebeu que existia um erro aqui? É dessa maneira que as provas de processo seletivo acabam explorando essa construção. E você precisa ficar atento para não errar na hora da prova. Eu vou te mostrar um jeito bem simples de você resolver esse tipo de problema aqui da número 6. Veja, eles têm 8 filhos. Aqui, você precisa lembrar o seguinte, que a forma verbal tem, ela sempre vai receber o acento circunflexo, ou seja, o chapeuzinho do vovô, quando ela estiver na terceira pessoa do plural. Percebeu que aqui nós temos o eles? Terceira pessoa do plural? Então, a forma verbal tem, deve receber o chapeuzinho do vovô. Agora, e se não fosse na terceira pessoa do plural? Se fosse, por exemplo, na terceira pessoa do singular. Ele tem 8 filhos. Aí sim, aquela construção sem o acento circunflexo estaria correta. Por quê? Se a forma tem estiver na terceira pessoa do singular, essa construção não vai receber qualquer tipo de acento. Então você precisa memorizar isso. Terceira pessoa do plural. Forma verbal tem vai receber o acento circunflexo. Então, eles têm 8 filhos com acento circunflexo, elas têm 8 filhos com acento circunflexo também. Agora, se a forma verbal tem estiver na terceira pessoa do singular, aí não vai receber qualquer tipo de acento, ok? Tome bastante cuidado porque essa construção aqui pode sim trazer bastante dúvida. Agora vejamos a última frase. É proibido a entrada de animais. Muita gente erra também nessa construção é proibido. O que você precisa lembrar? Qual é o macete que você vai utilizar? Você vai olhar para o elemento que estiver posterior a essa construção é proibido. Se houver aqui um artigo, apareceu o artigo aqui nessa construção, você jamais poderá escrever é proibido a entrada, justamente porque aqui existe um artigo. Então, para combinar, digamos assim, com esse artigo, você vai precisar escrever ou falar vou colocar aqui embaixo, proibida a entrada de animais. Aí sim está perfeito. Então, se o artigo aparecer, você vai escrever é proibida. Se não houver o artigo, aí sim você pode escrever proibido. Então nós temos duas possibilidades aqui. É proibida a entrada ou é proibido entradas, sem esse artigo aqui, tudo bem? Então não se esqueça que o lance é você olhar para o artigo nesse tipo de construção. Esses foram os 7 erros mais comuns da língua portuguesa e eu mostrei para você aqui formas bem simples, bem práticas e bem objetivas de você não errar mais esse tipo de construção. E por que eu decidi gravar esse vídeo
com essas dicas de português para o dia a dia? Porque eu recebo várias mensagens nas minhas redes sociais e também no meu e-mail, vários pedidos, na verdade, de pessoas querendo dicas mais práticas, que elas pudessem usar no seu dia a dia, que elas pudessem aplicar isso nas redes sociais, nos e-mails, enfim, nos textos de forma geral. Eu decidi fazer o curso Português Essencial. De forma bem rápida eu vou explicar para você o que é o Português Essencial. Como eu já falei aqui, é um curso de português com dicas do dia a dia, aquilo que você vai usar no dia a dia para você se comunicar. Isso aqui é o português essencial, é somente aquilo que é importante para você utilizar no seu dia a dia, para você escrever melhor, para você falar melhor. São dicas muito práticas e muito poderosas para você aplicar na sua comunicação de forma geral. E quantos módulos a gente vai ter nesse curso? Exatamente 4 módulos. E nos 2 primeiros módulos eu vou explorar os principais erros de português que as pessoas têm. Vamos trabalhar algumas construções que causam muita dificuldade na língua portuguesa. Então, nos 2 primeiros módulos, você vai ter a essência e muitas dicas, muitos macetes para você não errar mais na hora de escrever. O terceiro módulo vai ser bem específico e nós vamos estudar 4 assuntos. Esses assuntos vão ser a base, ou seja, eles serão essenciais para você melhorar de forma geral a sua comunicação. Quais são esses assuntos? Crase, regência, concordância e pontuação. Muita gente tem dúvida em relação a esses 4 assuntos, são os campeões aí em relação aos erros de língua portuguesa e nós vamos trabalhar todos esses elementos dentro do módulo 4, mas não se preocupe, a gente não vai ter aquele monte de teoria chata, vai ser tudo bem prático e bem objetivo, com uma linguagem super simples para você entender. E no 4º e último módulo, nós vamos falar sobre escrita. Vai ser um módulo de dicas de escrita para textos do seu dia a dia. Essas dicas vão te ajudar a você não ter mais vergonha na hora de escrever, por exemplo, nas redes sociais, na hora de enviar um e-mail, na hora de responder de uma maneira um pouquinho mais formal a uma mensagem. Então, o módulo 4 vai ser direcionado para dicas de escrita. Se você tem dúvida na hora de escrever, esse módulo vai ser essencial para você. E a segunda pergunta é a seguinte: eu posso acessar o curso por quanto tempo? Exatamente 6 meses. É isso mesmo, você vai ter tempo de sobra para ver e rever as aulas, tirar as suas dúvidas, de repente assistir a um vídeo 2, 3, 4 vezes até você entender de fato aquele conteúdo. Então você vai ter tempo suficiente para você estudar todas as aulas desses 4 módulos de curso. E lembrando o seguinte, as aulas vão ser disponibilizadas gradativamente, então toda semana essas aulas serão liberadas para você até o término desses 4 módulos, de todas as aulas desses 4 módulos, ok? Então, 6 meses de acesso. Se você tem interesse em falar melhor, escrever melhor, se você tem dúvida em língua portuguesa, eu sugiro fortemente que você clique no botão que está abaixo desse vídeo, que você faça a sua matrícula o quanto antes e garanta esse preço promocional de lançamento do curso Português Essencial.